Eliseu, eu tenho já um esboço de um projeto de lei, inclusive, que foi objeto de discussão durante a campanha e no pós-campanha também, com duas pessoas que eu já conversei, e é a gente regulamentar. O município de Toledo tem a guarda municipal. Quando você tem a guarda municipal, você tem condições de legislar sobre o aspecto do trânsito. Né? As cidades que não possuem a guarda, elas ficam, de certa forma, obrigadas a cumprir aquilo que está no CTB. Não que nós não tenhamos, mas você consegue fazer o que a gente chama de legislação complementar. Né? Então, o que acontece? Nós temos visto um aumento significativo de pessoas que estão se utilizando das bicicletas elétricas, dos patinetes. Eu já vi muitas pessoas e conheço muitas pessoas que estão aderindo. Por quê? Por uma questão da própria mobilidade urbana. E não são só as crianças ou os adolescentes, enfim. Adultos também estão adotando as motos elétricas. Por quê? Porque nós tivemos um crescimento muito grande de população e também de veículos. Né? Nós temos hoje, se você for analisar, nós temos mais... Olha que interessante. Nós temos mais veículos registrados em Toledo do que pessoas habilitadas para dirigi-los. Tá? Caramba. Sim. Existem mais veículos registrados no município do que CNHs. Tá? Isso tu pode ver. Então, o que acontece? A ideia é que a gente faça uma regulamentação, que é o quê? Minimamente, um jovem, um adolescente, ou muitas vezes até criança, para conduzir isso, porque esses equipamentos eles conseguem atingir uma velocidade grande. Então, assim, alguns acidentes já aconteceram, né? Teve esse acidente aí, que acho que foi o mais grave registrado nos últimos tempos, mas ele é um indício de que a gente precisa fazer com que essas pessoas que se utilizam desse meio, elas também estejam, elas respeitem as leis de trânsito, ou seja, eu não posso fazer com que uma criança, por exemplo, de 14 anos, não passe minimamente por uma instrução. Então, dentro desse projeto, a gente quer fazer com que a guarda, do mesmo jeito que a guarda é responsável por liberar, por exemplo, as vans de transporte escolar, a guarda também seja responsável para fazer o termo de liberação da condução desse adolescente poder dirigir essa bicicleta elétrica, esse patinete e o uso, a obrigatoriedade dos equipamentos de segurança. Eu acho que a gente não precisa mais arriscar, né, a vida de jovens ou mesmo de adultos que às vezes estejam lá utilizando a bicicleta elétrica ou o patinete elétrico sem minimamente, por exemplo, um capacete. Né? Então, é um projeto de lei que tu pretende apresentar? Sim, ele já está... Dentre esses outros três que eu citei aqui para ti, esse é um deles. Tá, já nas primeiras versões. Você apresentando, você não vai ter o embate, os advogados vão entrar com o CTB dizendo que é ilegal, inconstitucional. Qual é a situação? Absolutamente. Nós temos condições. De novo, a gente tem condição de legislar sobre o trânsito. Veja bem, como eu citei o exemplo. Do mesmo jeito que quem libera o transporte escolar é a guarda municipal, quem vai liberar... A pergunta é se não vai ter embate, claro, vai ter discussão normal. Sim, a ideia mas a gente pode aperfeiçoar. Mas a ideia é o quê? O patinete que estiver transitando, por exemplo, na calçada, vai ser notificado. O patinete que estiver transitando na contramão, vai ser notificado. Então, ele tem que obedecer o fluxo do trânsito. No CPF, ele vai ter que cadastrar o CPF, claro. Um responsável, né, civilmente falando, quando for, no caso, aí, por exemplo, uma criança de 14 anos, ficam os pais responsáveis e passa-se também, você vê, a Guarda Municipal tem aquela, Dalabrito pode me ajudar, aquele programa que ensina, que vai nas escolas, Educatrânsito. Então, nós temos o Educatrânsito hoje nas escolas municipais. Minimamente tem que haver um curso de ensinamento de legislação, não de legislação, mas de placas de trânsito, de velocidade e de como essas pessoas vão conduzir esses equipamentos da aprovação por diante no trânsito de Toledo. Esse é o objetivo principal, genericamente falando, né? Claro que daí vão entrar aí os pormenores, mas a ideia é essa, que essas pessoas minimamente tenham, que exija-se uma idade mínima, ou seja, não dá para deixar um patinete, por exemplo, com a velocidade que ele atinge hoje, na mão de uma criança, por exemplo, de 10, 11 anos. Isso aí é absolutamente improdutivo. Então, a gente teria que pensar uma idade mínima, talvez 13 ou 14 anos, eu imagino, né? Isso a gente vai discutir com a sociedade, que exija-se os equipamentos de segurança, que ela passe por um treinamento e que ela se adeque à legislação de trânsito no sentido do tráfego. Esses seriam os principais eixos aí desse projeto de lei que a gente vai apresentar.
Tu vai apoiar essa ideia ou você vai discutir? É, Já começar a cobrar. cobrar. Hoje a gente observa Toledo, é isso aí que o Zanetti está falando, o Marcos Zanetti está falando, aumentou-se a questão do patinete, e hoje, na verdade, estão andando todo mundo misturado, né? Misturado que eu digo é assim, é o pedestre na calçada e o pessoal no meio, né? Então não tem nem uma medida que se fala, ó, você tem que andar aqui ou ali. Não tem regulamento nenhum ainda. Então isso é importante, com certeza, né? Porque os acidentes já estão acontecendo, né? A calçada é para o pedestre, né? Mas ali tá o cara andando a 40 por hora, a 50, a 60, acho que vai até 60 por hora, né? Dependendo do peso realmente, da topografia da via ali, da planície, e outra situação, muitas vezes a maior parte são de menor, né? Que estão a grande maioria. A grande maioria são de menor. Quem